Tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, trazendo essa equipe multidisciplinar maravilhosa, né? Vamos trocar aqui o slide, né? Trazendo essa equipe multidisciplinar maravilhosa, muito legal que a Mônica falou, aquela questão ali do acolhimento, que nós estamos aqui com vocês para essa jornada. Gente, que nome lindo esse. Sabe por quê? Jornada é um caminho. E o tratamento de linfedema, ele é um caminho. Por que ele é um caminho? Porque você começa ali no diagnóstico, a maioria das pacientes falam que é uma coisa libertadora, descobrir aquilo que tem, e a gente vai caminhando. E essa equipe multidisciplinar, ela faz parte desse caminho, ela faz parte de levar essa paciente. Eu sou Valquíria Monteiro, para quem não me conhece, tá? Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, eu sou mestranda em nutrição, atividade física e esporte, eu tenho atuação no diagnóstico de lipedema, tá? Gente, eu trabalho exclusivamente com lipedema. Por quê? Porque eu também sou portadora da doença. E isso fez com que eu me despertasse para estudar melhor os efeitos que essa doença trazia em mim. E hoje eu trago para ajudar outras pacientes também, tá? Eu também trabalho com pós-operatório de cirurgias plásticas, eu sou professora de fisioterapia hospitalar, tá? E sou parceira da clínica Ravivari, faço parte dessa equipe, gente. Muito interessante, adorei aquele sal ali de ervas que Silvana trouxe para a gente, porque, gente, as pacientes chegam lá no consultório com edemas gigantescos. E sabe por quê? Porque muitas vezes esse consumo de sal é exagerado. Você sabia que onde tem o sódio, a retenção de água é muito grande. E as nossas células ali adipócitas, essa célula louquinha que o lipedema tem, esse adipócito, ele tem mais receptor de sódio. Então, faça essa receita, gente. Com certeza vocês vão diminuir, inclusive, o edema, tá? Então, qual é o impacto da doença na minha área de atuação? Gente, essa equipe multidisciplinar ela é muito importante e, dentre ela, a fisioterapia, que é a minha área de atuação, talvez você fique mais tempo com o fisioterapeuta. Então, o profissional que vai te acompanhar mais tempo é o fisioterapeuta. Por quê? Porque geralmente a gente tem pelo menos sessões semanais. Então, você vai passar com um psicólogo, que muitas vezes também é semanal. Você vai lá desabafar, vai levar o seu caminho. A nutricionista, que vai ali acertar a sua dieta, vai te dar o direcionamento. Vai passar com o médico, que te dá o diagnóstico, que faz o ajuste nas suas medicações ali. E com o fisioterapeuta, você vai estar ali. Vai estar ali, e muitas vezes a gente desenvolve, gente, uma aliança terapêutica, uma amizade. Então, esse profissional, muitas vezes, serve também como escuta terapêutica, né? Então, eu seguro na tua mão, eu levo você, a gente chora junto, a gente vai, caminhando ali. E muitas vezes, a gente faz o quê numa sessão? Drenagem linfática. A base do tratamento de lipedema, por que envolve drenagem linfática? Muitas vezes a pessoa já chega, perguntando: você faz drenagem linfática para lipedema? Gente, drenagem linfática ela é a base do tratamento na fisioterapia ali, mas a gente tem muito mais recurso. E por que a gente tem muito mais recurso? Porque a gente trabalha o tecido nessa inflamação crônica de baixo grau que tem no lipedema. Então, a sessão de fisioterapia, ela envolve a drenagem linfática, mas ela envolve muito mais do que isso, tá? Como, por exemplo, exercícios específicos. Você sabia que fisioterapeuta também prescreve exercícios? Sim, exercícios terapêuticos, tá? E qual é a importância desses exercícios terapêuticos na vida dessa mulher com lipedema? Gente, mulher com lipedema tem uma coisa chamada sarcopenia. Infelizmente, sarcopenia faz parte ali do quadro, da doença. E essa sarcopenia importante, ela traz inúmeros malefícios para essa mulher. Então, a gente precisa trabalhar o fortalecimento de músculos, a gente precisa trabalhar a melhora da mobilidade, a gente precisa reduzir dor. Gente, exercício físico reduz dor. Ficar parado, muitas vezes, vai aumentar a sua dor e não diminuir.
entendeu? Então, combinado? Vamos nos movimentar, né? Você sabia disso? Que ficar parado vai muitas vezes fazer com que você fique muito mais ali sentindo dor do que quando você movimenta? Experimente aí que vocês vão ver, tá? Então, exercícios físicos. O que a gente pode fazer ali? Um pilates, né? É super interessante que o pilates engloba tudo isso aí, ó, melhora a mobilidade, reduz a dor, dá um fortalecimento, né? Para essa paciente que ela precisa. Outra coisa que a gente tem na fisioterapia e que o médico também, né, tem ali o vascular, por exemplo, né, o angiologista, o cirurgião vascular também vai prescrever para você, é compressão, tá? Meias compressivas, roupas compressivas. E por que um profissional prescrever e não você ir lá e comprar, né? Ah, eu chego na loja, olha, essa aqui é a minha perna, tá? Então, vão medir, vou comprar. Por quê, gente? Porque meia adequada, ela precisa ser prescrita por um profissional. E por quê? Inúmeras coisas. Usar uma meia inadequada, muitas vezes, vai prejudicar mais do que ajudar. Por quê? Porque essa meia inadequada, ela pode garrotear o seu membro, ela pode fazer uma compressão inadequada. Então, meia é prescrita, combinado? Não é comprar porque a coleguinha indicou, não é comprar porque você achou bonita ou achou, né, que essa seria mais confortável. Então, meia é prescrita. E nós aqui na fisioterapia, nós aqui da clínica Ravivari, a gente tem esse olhar multidisciplinar que vai te ajudar a melhorar. Então, essa compressão, ela faz parte do tratamento da mulher com lipedema. Por quê? Porque eu consigo controlar o inchaço. Você já pensou que bonitinho? Você fazer aquele sal de ervas lá, então vai diminuir aquele sódio, vai usar a sua meia compressiva, né? Vai fazer sua drenagem e você vai o quê? Melhorar, né? Porque o tratamento de lipedema, gente, ele é para vida toda, tá? Agora, uma coisa que acontece muito é a questão da meia, eu tenho um membro, às vezes, maior, né? Então, as pacientes com grau maior de lipedema, elas reclamam que elas não conseguem achar meia adequada. Como é, então, que eu posso fazer se eu não acho uma meia adequada ao meu corpo? Eu preciso usar compressão? Todo mundo precisa usar compressão? Muitas vezes não. E a gente também tem, nessa parte de compressão, as roupas compressivas, tá? Roupas com tecidos tecnológicos que vão ajudar essa mulher também com lipedema a conter esse tecido. Você sabia que com essa compressão, além de ajudar no edema, ela também ajuda a modular a dor? Sim, gente, compressão também ajuda a modular a dor. Outra coisa que a compressão faz por você, mulher com lipedema, é o seguinte, ela faz com que, você sabe aquelas dobrinhas que vão dando no corpo da mulher com lipedema à medida que ela vai aumentando de volume, né? Aquelas saculejações, evaginações, essa compressão, ela ajuda a segurar esse tecido para que não ocorra essas deformidades. Então, qual que é o tecido ideal para fazer isso? O tecido de malha plana, tá, gente? E lembrando, o tecido de malha plana, ele é prescrito, tá? E acima, a gente tem meias que podem ser compradas, sim, de livre prescrição ali, né? Mas o tecido ideal, ele é prescrito, tá? Então, procure um angiologista, procure um fisioterapeuta para fazer essa prescrição para você. Outra coisa, gente, e é muito interessante também na fisioterapia, o fisioterapeuta fica com uma mania feia quando a gente olha, a gente já fica assim, olha aquele ali, a pisada tá torta, o joelho tá ali pronado, né, tá rodada a tíbia. Por quê? Porque a gente fica com um olhar muito clínico em relação a esses desvios posturais que vão acontecendo com o corpo, tá? E, infelizmente, é muito comum na mulher com lipedema acontecer esses desvios posturais por vários motivos. Eu vou explicar para vocês alguns deles. Por exemplo, muito acúmulo na coxa. Essa gordura na coxa, ela vai fazendo com que essa mulher tenha desvios aqui na região de quadril.
junta com essa parte muscular, que ela não tem músculo, lembra a sarcopenia que eu falei para vocês? Não tem músculo, né? Tem frouxidão ligamentar, tem acúmulo de gordura que retira as articulações do lugar. O que acontece? Desvios posturais. A fisioterapia trabalha isso também, gente. Então, reeducação de postura faz parte também do tratamento de fisioterapia, tá? Então, esses desvios posturais vão sendo trabalhados também. A gente tem ferramentas super interessantes na fisioterapia para trabalhar isso. Por exemplo, o RPG, tá, gente? Então, vamos mudar aqui. Quais as novidades tecnológicas e abordagens de procedimentos na minha área de atuação? Gente, a gente tem inúmeros recursos hoje de eletroterapia para desinflamar esse tecido. Então, por que não é só drenagem que a gente trabalha numa sessão de fisioterapia para lipedema? Porque a gente precisa desinflamar todo esse tecido que está inflamado ali. Tá? E a gente tem, então, os lasers de baixa potência, a gente tem os LEDs. Gente, LED é uma ferramenta hoje incrível para trabalhar tecido, para trabalhar edema, para trabalhar inflamação. Então, o LED eu sempre gosto de, na minha sessão, agregar o LED, porque, inclusive, ele libera as minhas mãos para que eu esteja ali na sessão fazendo outra coisa com a paciente, enquanto o LED está ali quietinho na dele, agindo, muito interessante, tá? A gente tem uma ferramenta muito legal. Eu fiz uma publicação essa semana, o pessoal ficou meio intrigado. O que é essa foto colorida aqui no Instagram e tudo? É uma câmera, gente, de infravermelho. É uma câmera de termografia. Aí as pessoas ficaram assim, gente, mas o que está olhando isso aqui? Tem inflamação aí? Está olhando? Gente, para poder olhar o que tem naquela fotinha toda coloridinha ali, lógico que você tem que ter uma formação específica para isso, né? Eu publiquei a título de curiosidade para a gente ver que, inclusive, hoje, a gente consegue, em tempo real, ver o que está acontecendo naquele tecido. A termografia é, inclusive, utilizada hoje na cirurgia também. Tá? Porque a gente consegue ver ali a diferença de temperatura que está acontecendo naquele tecido ali em tempo real. Então, é muito interessante. Eu sempre utilizo essa termografia, uma câmera especial infravermelha. Eu sempre utilizo ela nas minhas sessões, tanto na questão ali de avaliação, quanto na questão também ali, né, no momento ali para ver os efeitos dos aparelhos que eu estou usando. Pressoterapia, gente, é a bota, com a famosa bota compressiva. É muito interessante, porque uma das perguntas campeãs é se eu posso ter uma bota compressiva aqui em casa para poder usar. Eu faço aquela continha assim, tantas sessões semanais de drenagem eu vou economizar X se eu comprar uma bota compressiva pressoterapia, gente. O que acontece com esses edemas? Por que eu não posso ter e fazer uso livre dessa pressoterapia? Por que isso é um mecanismo super interessante de consultório, gente? Por quê? Porque o que acontece com os edemas, você sabia que esse edema não é só água? Ele não é só água, ele tem uma parte proteica. E toda vez que eu utilizo só a bota compressiva, o que vai acontecer com esse edema? Ele vai ficar cada vez mais durinho, mais contido. Imagina um pântano. Tá lá, aquela laminha, aquela aguinha, e você puxando a água daquele pântano, puxando a água daquele pântano, o que ele vai fazer? Secar. É o que vai acontecer com o seu tecido quando você usa só pressoterapia. Então, dá para fazer essa economia, utilizar em casa só essa bota compressiva? Não. Mas é lógico que ela é uma ferramenta maravilhosa, gente. Uma ferramenta que você pode, sim, fazer o uso. É uma ferramenta que, com consciência, você pode, sim, utilizar. Mas é interessante, sim, que você passe por sessões de drenagem linfática manual. Gente, nada substitui as mãos, nada substitui as manobras que são feitas na drenagem linfática manual, tá? Outra coisa que eu amo, tá? Ondas de choque. Ele também faz essa modulação ali nos tecidos, tá? E a gente consegue trabalhar a inflamação. Vocês perceberam que eu estou falando toda hora de inflamação? A base da doença é uma doença crônica inflamatória. Então, o que o tempo todo a gente faz
com a paciente, tanto eu quanto os outros profissionais dessa equipe multidisciplinar, a gente vai tentar barrar essa inflamação, para que essa paciente ela consiga ter qualidade de vida. Então, controlar a inflamação é a chave para a gente poder conseguir o controle da doença, tá, gente? Então, a gente tem hoje também algumas correntes, tá? Então, correntes profundas, correntes que a gente utiliza durante a drenagem também, que modula esse tecido. O Deep Oscillation, por exemplo, é uma corrente profunda, que ela vai fazer toda uma modulação nas células ali, e é muito interessante o efeito, tá? A drenagem potencializa essa drenagem. A gente tem um aparelho novo também, que é o Deep Slim, tá? O Deep Slim, ele vem com aquela promessa de, inclusive, modular a dor, gente. Muito interessante também esse aparelho. Ele é um ultrassom microfocado ali. Então, é muito legal. E a minha queridinha plataforma vibratória. Essa você pode ter em casa, tá, paciente? Mas, gente, plataforma vibratória, ela não é brinquedo. Muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando sem critério nenhum. Ela tem contraindicações, então a gente precisa, sim, conversar sobre contraindicações. Ela precisa ser prescrita de uma forma, né, orientada. Então, o paciente ele vai ali seguir esse caminho, mas ele precisa de orientação, tá? Gente, eu tenho vários conteúdos sobre plataforma vibratória no meu Instagram, tá? Então, vamos alongar aqui. Vamos lá. Quais os resultados obtidos e como o meu tratamento se interconecta com os outros profissionais aqui da clínica, né, gente? Então, como é que o tratamento do fisioterapeuta vai se interconectar e potencializar, inclusive, os resultados dos outros profissionais? Gente, eu já falei, eu já entrei falando ali que o salzinho já me acendeu, né? Vamos diminuir o edema. Então, quando você segue uma nutrição adequada, você com certeza também trabalha essa inflamação no teu corpo. Com certeza você diminui esses edemas, tá? A fisioterapia, ela prepara também a paciente, modulando essa inflamação para a cirurgia. Sim, gente, a gente trabalha no pré-operatório da cirurgia plástica. A gente consegue entregar para o cirurgião um tecido muito mais fácil de trabalhar. A gente consegue entregar ali para o cirurgião um tecido desinflamado. Por quê? Porque você veio ali da nutrição, você controlou o seu emocional, né? E você vai um caminho para a cirurgia mais consciente, menos desinflamada. E isso leva a inúmeros benefícios, tá? Porque uma paciente que chega numa cirurgia desinflamada, vocês não têm noção do tanto que essa paciente sofre menos no pós-operatório. A fisioterapia também atua no intraoperatório e no pós-operatório. Eu digo, a fisioterapia vai te acompanhar em todas as fases desse tratamento, tá, gente? Então, a gente vai ali do diagnóstico, a hora que o médico, o angiologista, o cirurgião vascular te der o diagnóstico e você for fazer a fisioterapia, então eu vou te acompanhar o resto ali da sua jornada aqui, né, do lipedema. O que o paciente deve fazer para aderir ao tratamento? Um sistema de autoanálise, gente, super interessante isso, e eu costumo falar muito sobre isso, tá? Você sabia que grande parte do tratamento é sua responsabilidade? Não é minha, não é do médico, não é do nutricionista, não é do educador físico, não é do psicólogo, tá? É você e você. Sabe por quê que é você e você? O nutricionista vai te passar uma dieta maravilhosa, vai te ensinar, né, o que é a famosa dieta anti-inflamatória. Ele te ensina, ele te dá o caminho. Quem compra, quem faz, quem come é você, né? Então, grande parte desse tratamento é sua responsabilidade. Então, resta a você, paciente, ser direcionado por nós. É lógico, gente, que um tratamento multidisciplinar faz toda a diferença na vida da paciente. Por quê? Porque você tem toda uma equipe que vai te acompanhar. Só que tem um detalhe nisso tudo. Não adianta você ter uma equipe
se você não confia nessa equipe e se você não segue aquilo que essa equipe fala. Não adianta, tá? Então, é você e você. Nós damos o caminho e você segue. Você também sabia que estar aberta a sugestões, inclusive de mudanças de vida, né, faz com que você também tenha um melhor resultado, né? Então, essa paciente aderir, ela está disposta a aprender, ela receber feedback, ela não ficar ali fechada numa bolha, né? E outra coisa, ela não ficar ouvindo aquele disse-me-disse que muitas vezes a gente vê as pacientes ouvindo. O que acontece muito hoje? Internet, gente, é maravilhoso. Essa conexão de rede social é maravilhosa. Só que as pessoas esquecem que muitas vezes aquela internet, né, aquele grupo bem intencionado, ele vai trazer um monte de coisa na sua cabeça que muitas vezes não são verdades. Então, você ter um direcionamento de uma equipe faz toda a diferença nesse tratamento. Então, esteja aberta, né, a novas experiências, esteja aberta a abraçar essa equipe multidisciplinar. Né? E paciente também estuda, gente, aquela parte ali, manter-se atualizada, né, sobre as últimas pesquisas, sobre os cursos, sobre o tratamento. É para você, não é para profissional, não. A gente está falando aqui de paciente. Por quê? Porque toda vez que eu entendo o que acontece comigo, eu também não caio em ciladas. Então, educação também faz parte do seu tratamento, paciente, tá? E conclusão, gente, a fisioterapia, ela te ajuda a saber de onde você veio, diagnóstico, né? Você veio lá de trás e onde você está. Então, ela te ajuda a ver, né, em que momento desse tratamento você está e para onde você vai, porque a gente te acompanha, né? Lipedema é uma doença crônica inflamatória, gente. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento totalmente viável, né? Foi um prazer falar